Queridos, buenas! Vamos para mais uma aulinha então. Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui na câmera. Aí, bonitinho. Foi. Meus queridos, então vamos falar sobre os processos de ocupação e também as populações americanas e africanas num contexto geral, tá? Bem rapidinho o vídeo. As populações americanas e africanas, elas têm características bem específicas. A única coisa que dá pra gente dizer que os assemelha é a forma de colonização que eles receberam. Tanto os africanos quanto os americanos sofreram com uma colonização europeia, ok? Fechou? E também a gente não pode esquecer de que, se sofreram colonização europeia, essas populações elas sofrem com esse processo de colonização até hoje, porque os resultados ainda estão aparecendo. Países que são extremamente pobres porque foram muito explorados, populações que foram devastadas, eliminadas praticamente, né, através de genocídio, seja cultural, ou seja até mesmo étnico. O que a gente pode falar sobre esse processo? A gente sabe que o Brasil é um grande exemplo de colonização europeia. A gente tem uma miscigenação absurda, não só europeia, mas africana também. Temos um grupo X de asiáticos também que vivem aqui em território nacional. Então somos a nação mais miscigenada. Um dado interessante que dá pra gente mencionar é que no Brasil existem aproximadamente 150 línguas diferentes, mas essas 150 línguas são faladas por menos até de 1% até da população. O que dá pra gente dizer que de todas aquelas tribos indígenas que existiam aqui, praticamente todas foram dizimadas. A população indígena hoje ela é crescente, só que o processo cultural que essas tribos, muitas delas sofreram, acabou devastando culturalmente essas tribos, né? Existem políticas que os defendem, enfim, a gente tem processos ainda hoje ocorrendo com relação a essas populações nativas. Os fluxos migratórios que ocorreram tanto na África quanto na América, a gente sabe que o principal fluxo que você estuda lá em história, por exemplo, é o fluxo de escravos que foram trazidos para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e café aqui do Brasil, tá? Então, a gente tem um papel bastante significativo no processo de colonização aqui do nosso território. Mas nós também tivemos trabalho escravo na América do Norte, enfim, tivemos aí grandes processos de migração populacional dentro do nosso país. Quais são os aspectos que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de colonização do continente americano? Você provavelmente já deve ter visto falar em colonização de exploração e colonização de povoamento. Nós aqui no Brasil sofremos colonização de exploração pelos portugueses. Os portugueses vinham e tiravam o que tinha de bom, mandavam para a Europa e ficava por isso mesmo. Colonização de povoamento, América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, trazer como exemplos, os europeus ali, os ingleses vêm, se instalam no território, desenvolvem uma comunidade, depois se revoltam contra os ingleses e têm a sua independência. Por isso que dá pra gente dizer que é uma sociedade ali bem desenvolvida economicamente falando. Tá? Porque não foi um processo de retirada somente de recursos, mas sim também de uma construção de uma sociedade. Tá? O auge da colonização no continente americano ele se dá entre o século XV e século XIX. As três principais potências de colonização do continente americano, a gente sabe que o Brasil é Portugal, os nossos países vizinhos é a Espanha e a América do Norte, especificamente a Inglaterra. E quais são as consequências que nós temos que são relativamente visíveis hoje? A extinção de muitas comunidades nativas que foram mortas, principalmente nos Estados Unidos, praticamente foram extintas muitas comunidades indígenas. A chegada também dos estrangeiros com as suas culturas e uma reestruturação cultural dessas sociedades. O outro processo que a gente tem que falar é a miscigenação, ou seja, a mistura desses povos. No caso do Brasil, a gente tem a mistura de negro, de índio, de europeu, então tem uma bagunça populacional acontecendo nesse período. E também a gente não pode falar do processo de aculturação, a mistura dessas culturas e até mesmo a perda de algumas características culturais. Como era a economia nesse período de colonizações? A base da economia era o mercantilismo. Aquela galera entrava naqueles barcos, iam tentar encontrar novas terras, encontrar novas riquezas e trocar produtos. O escambo, como vocês já devem ter ouvido falar, compra e venda de produtos logo depois das trocas, tá? Caracterizava-se também pelo lucro a partir da compra e venda de produtos, isso eu já mencionei, a maioria deles acessíveis somente à elite
e também produzidos por meio do trabalho escravo. O que significa isso? A economia era baseada através de uma elite que comandava os sistemas de produção, e quem tinha dinheiro para comprar esses produtos muitas vezes era só uma elite, e quem produzia geralmente era o escravo ou o trabalhador assalariado, mas que muitas vezes não tinha nem capacidade de comprar produtos. Assalariado entre aspas, não sei nem dá pra gente dizer, né, que isso não existia, né, um trabalho assalariado pré-estabelecido, né? O que mais que a gente tem? Na América, nas primeiras décadas do século XIX, a gente vai ter uma ascensão, né, da ocupação da África também nesse processo. Então, nas décadas finais do século XIX, né, a gente vai ter um novo contexto de ocupação da África. O que nós temos aqui que compreender? A África ela foi colonizada por vários países europeus. A pobreza da África que você visualiza hoje ela é resultado inclusive do processo de colonização, porque nós tivemos uma divisão do continente africano entre vários países europeus e depois a gente vai ter uma descolonização desse mesmo continente. Durante a divisão do continente africano a gente vai ter a divisão ali entre vários países da Europa e claro, a gente tinha centenas e centenas de tribos diferentes dentro do continente africano, muitas eram inimigas, mas durante o processo de divisão do continente americano, várias tribos ficaram dentro do mesmo território. Se você tem dois inimigos dentro do mesmo território, em algum momento eles vão acabar se matando, né? Por isso que você tem inclusive conflitos até hoje entre tribos rivais que acabaram ficando no mesmo território a partir da partilha da África. Depois os europeus deixam, né, esses territórios, só que politicamente eles já estão instituídos, e aí você tem essa pobreza instaurada ali dentro, com inclusive vários conflitos acontecendo, porque os europeus simplesmente abandonam esses territórios e aí fica a Deus dará. Temos ditaduras, temos guerras e, claro, a pobreza também. Do ponto de vista de ocupação dos territórios, se a gente comparar África e América, e Ásia e Europa, a gente vai perceber que Ásia e Europa têm densidades demográficas muito maiores. Por exemplo, a Ásia tem uma densidade demográfica de 95 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que a Europa tem uma média de 73 habitantes por quilômetro quadrado. Se trouxermos para a África e para a América, esse número é bastante reduzido. Vamos pegar a África, tem uma média de 35 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que o continente americano tem uma média de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Essa média de 23, 24 habitantes é mais ou menos a média de densidade demográfica do Brasil, né? 23 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa isso? Que nós temos grandes territórios e que essa população nem sempre está distribuída por todo esse território, né? Então, se compararmos a África, ela tem um número aí bem menor de habitantes do que, por exemplo, a Ásia. Óbvio, duas das nações mais populosas do mundo, que são Índia e China, se encontram no continente asiático. O que mais que dá pra gente dizer, né? Que as pirâmides etárias são bem diferentes. A pirâmide etária é um sistema para você verificar como está distribuída a população do ponto de vista de idosos, adultos e crianças. Países subdesenvolvidos, como os que são presentes ali no continente africano, esses países eles automaticamente têm uma pirâmide etária com uma base muito larga, tá? Um topo relativamente largo também, mas o topo não, o meio relativamente largo e o topo muito pequeno. Por quê? Porque o topo da pirâmide etária ele mede a expectativa de vida, ou seja, o número de idosos. Quanto menor o desenvolvimento de um país, mais largo é a base, menor é o topo, tá? Quanto maior o desenvolvimento de um país, países europeus, por exemplo, você tem uma base que são o número de nascimentos, o número de crianças, pequeno, o meio também é estreito, mas o topo tem uma tendência a um alargamento. Por quê? Porque você tem uma expectativa de vida maior, porque se são países desenvolvidos, automaticamente essa população também tem um maior acesso à saúde, educação, lazer e outras características que dão uma vida mais saudável para a população. Os países africanos, em sua grande maioria, possuem aí bases de pirâmide etária muito largas, né, com topos estreitos. A expectativa de vida lá em muitos países é muito menor do que a nossa, tá? O continente africano, falando da questão de população, tem pouco mais de 1,2 bilhão de habitantes, né? Isso entre todas as suas nações.
e essa população ela não se distribui da mesma maneira por todo o território, inclusive você tem alguns vazios demográficos ali, só que você tem ali uma taxa de natalidade que é relativamente alta, 2,6% ao ano, e claro, a gente tem que compreender que essas taxas de natalidade altas se dão por conta de IDHs muito baixos. O que é o IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano, que mede ali saúde, educação, e lazer, a distribuição de renda, tá? Então, o que esse IDH tem a ver com desenvolvimento? Saúde. Se você não tem um bom IDH, você não tem uma boa distribuição de saúde para essa população. Se você não tem um bom desenvolvimento econômico, a distribuição de renda também é deficitária, e a educação, obviamente, também vai ser péssima, o que é uma característica aí de muitos países africanos, infelizmente. E tudo isso que acontece na África é resultado de um processo de colonização exploratório, que acabou aí deflagrando, destruindo culturas, e que tem povos que entram em conflito ainda hoje por conta dos processos colonizatórios. Se não está inscrito no canal, se inscreva, tá? Deixa teu like. Se tiver alguma dúvida, ficou com alguma dúvida relativa ao vídeo, deixa um comentário embaixo ali que eu vou estar respondendo conforme eu vou